Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Estamos iniciando mais um culto aqui no Ministério Mais Desejado, em Comendador Soares, Nova Iguaçu. Nós, sempre que iniciamos o culto, de praxe, costume fazermos uma leitura devocional, e nós estamos fazendo essa leitura devocional na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, e hoje nós iremos ler o capítulo 4, do versículo 8 até o versículo 20. Então, por favor, pegue a sua Bíblia, pegue a palavra de Deus e nos acompanhe nessa leitura. Depois que nós fizermos a leitura desse texto, nós iremos louvar a Deus, adorarmos ao Senhor e depois iremos voltar para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Peço que durante toda essa semana você medite nesse texto que nós faremos agora, a leitura, Gálatas capítulo 4, versículo 8 até o versículo 20. Me acompanhe, por favor. Mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vocês. Mal nenhum me fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em enfermidade na carne, e não rejeitaste, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se fora possível, arrancarias os vossos olhos e mos darias. Fiz-me acaso o vosso inimigo dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vos tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando eu estou presente convosco. Meus filhinhos, porque de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Amém? Vamos orar e depois iniciaremos o louvor a Deus. Por favor, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Exaltamos, bendizemos e engrandecemos o teu nome, porque reconhecemos que não há outro Deus além de ti. Só o Senhor é Deus. O Senhor é a rocha. O Senhor é o socorro bem presente na angústia. A ti confiamos. A ti depositamos toda a nossa esperança. Senhor, não há a quem nos apegarmos a não ser ao Senhor, porque todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Senhor. A salvação depende do Senhor. Tudo depende de ti. Por isso a ti toda honra, glória e louvor para todo sempre. Confiamos em ti, Senhor. Não confiamos em nós mesmos. Confiamos somente no Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Tu és a nossa rocha, nosso escudo, a nossa fortaleza. O Senhor é a rocha, a pedra, aquele que nos sustenta todos os dias da nossa vida, e aquele que nos sustentará
até o dia da sua volta e a consumação de todas as coisas. A Ti rendemos louvores de adoração e de exaltação, porque Tu és o início, o meio, o fim. O Senhor é o alfa e o ômega. O Senhor é tudo em nós. Queremos entregar este momento de adoração em Tuas mãos, pedindo ao Senhor que fale com este homem, com esta mulher que nos acompanha pelas redes sociais. Olha, com essa pessoa que está sedenta, que está com sede da Tua palavra. Fale com essa pessoa que está cansada, essa pessoa que está sem direção. Fale com essa pessoa que está completamente desesperada. Não há em quem ela possa confiar a não ser o Senhor. Fale com ela, Senhor. Fale com ele. Fortaleça aquele que está fraco. Salva aquele que está perdido. Renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Para a glória do Teu nome. Para a glória e louvor do Teu santo e poderoso nome. Recebe o louvor, adoração. Se agrada de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos adorar ao nosso Deus. Aleluia. Vamos adorar o nome do nosso Senhor, porque Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Você pode bendizer o nome do Senhor e dizer que Ele é bom, que Ele é maravilhoso e que não há outro além dele a quem possamos adorar. Espírito Santo, Te adoramos, Te exaltamos, Senhor. Aleluia, aleluia. Diga a Ele: bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Diga a Ele: e o Senhor reina, reinará com majestade. E o Senhor reina em justiça e em verdade. Você pode declarar isso a Ele? Eu bendirei. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu bendirei
adorar sempre como o Senhor é bom, ó Pai. Queremos bendizer ao Teu nome, ó Espírito Santo. Aleluia. Você pode adorar conosco nessa noite. Bendizer sempre ao nome do Senhor por todas as coisas. Diga a Ele. Aleluia. Eu bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Você pode dizer isso? Eu bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. E o Senhor reina, reinará com majestade. E o Senhor reina em justiça e em verdade. E o Senhor reina, reinará com majestade. E o Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Sua misericórdia dura para sempre. Sua misericórdia dura para sempre. Oh Senhor, a tua misericórdia dura para sempre, ó Deus. E queremos declarar a tua soberania nessa noite, ó Espírito Santo. Tu és soberano, tu és soberano, tu és soberano e não há outro além de ti, ó Espírito de Deus. Queremos louvar o teu nome, engrandecer o teu nome e agradecer todo o tempo pelo que tu és em nossa vida. Aleluia. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Você pode dizer isso? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. E tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar
Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Oh Espírito Santo, não existe outro além de ti que possamos adorar, Senhor. Diga do início. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. E tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Diga isso a Ele. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Creia nisso. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom louvar ao nosso Deus. Por favor, meus irmãos, pegue a palavra de Deus. Se você chegou agora nessa transmissão, eu quero desejar a você uma boa noite e que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando. Peço, por favor, compartilhe essa transmissão, divulguem, marquem as pessoas que você ama, aquelas que você conhece. Compartilha com ela essa transmissão para que ela também seja abençoada, seja edificada através da pregação da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Por favor, pegue a palavra de Deus. Primeira carta do apóstolo João. No capítulo 5, nós vamos ler apenas o versículo 1. Amém? Epístola de João, capítulo 5, versículo 1. Não é o Evangelho de João, tá? É a Epístola de João, a primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 1. Somente o versículo 1. Está escrito assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é
gerado, nascido. Amém? Eu vou ler mais uma vez o texto. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é gerado. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai Santo, mais uma vez em oração, nós nos achegamos a Ti, clamando a Ti pela Sua misericórdia, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pedindo a Ti que nos dê graça, sabedoria, para expor a Sua palavra. Peço ao Senhor também, ó Deus, que tome a mente, a alma e o coração desse homem, desta mulher, que está acompanhando essa transmissão, leve todos cativos ao Senhor, para que aprendam e conheçam a Sua palavra. Só a Tua graça pode nos ensinar, só a Tua graça pode nos fazer compreender as verdades da Sua palavra. Alimenta-nos, ilumina-nos, para que possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que temos de estudar e ler a Sua santa e poderosa palavra. Alcance os seus, reúna os seus, glorifica o Teu nome. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. E graças a Deus. Amém. Em particular, eu sou apaixonado pelo estilo literário dos escritos do apóstolo João, tanto as suas cartas como também o seu evangelho. Eu amo o estilo literário porque João, ele é muito sucinto naquilo que ele fala, ou quando ele vai expor uma verdade, ele é muito sucinto, mas mesmo sendo sucinto, João tem uma profundidade teológica naquilo que ele fala muito grande, muito grande. Ele consegue, de maneira muito simples, expressar verdades teológicas muito profundas. E eu amo, é claro, amo toda a Escritura, mas em particular os escritos de João, sua primeira carta, segunda, terceira carta e também o seu Evangelho. João, ele é muito teológico. E o fato de João ser muito teológico nos seus escritos fez com que, durante muito tempo, lá no primeiro e no segundo século, fosse questionado a sua autoria, porque para os estudiosos daquela época seria inconcebível alguém como João, já sendo idoso, ter um conhecimento teológico tão profundo daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então eles acreditam, muitos acreditam que os escritos de João, tanto o Evangelho como as cartas, elas foram escritas bem depois do ano 130, do ano 150 depois de Cristo, por causa da profundidade teológica. Mas nós temos que lembrar que não foi João só que escreveu os seus escritos, as cartas e o seu Evangelho. Toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus que inspirou esses homens a escreverem. Então João, ele é muito cirúrgico, muito sucinto quando ele vai falar de Cristo e da sua obra. Esse texto que nós lemos no capítulo 5 da primeira carta de João, ele está diretamente ligado ao que João está ensinando no capítulo 4. Lá no século 13, a Bíblia ela começou a ser dividida em capítulos e em versículos. E, em alguns casos, essa divisão atrapalha muito no entendimento, atrapalha muito. Porque quando nós lemos o capítulo 5, o primeiro versículo, nós pegamos o texto separado praticamente de todo o seu contexto. E se nós não lermos o capítulo 4, que João está fazendo a exposição, dificilmente você vai compreender com clareza aquilo que ele está dizendo no capítulo 5, porque ele, no capítulo 5, vai finalizar algo que ele começou a ensinar no capítulo 4. E todo o capítulo 4, você vai perceber que João ele fala sobre o amor de Deus e sobre o amor entre os irmãos. Ele usa
como analogia os laços familiares, os laços que há entre uma família, entre pai e entre irmãos, para explicar essas verdades teológicas. E mais especificamente, o versículo 1 do capítulo 5, ele está ligado aos 3 últimos versículos do capítulo 4, que eu gostaria que você, por favor, lesse comigo. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19. João escreve o seguinte: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Veja que João está usando palavras que nos remetem diretamente a um relacionamento familiar. Ele usa a palavra irmão, e é claro, quando eu chamo alguém de irmão, pressupõe-se que somos membros, fazemos parte de uma mesma família e temos um mesmo pai. É claro que esse irmão que João fala, ele não está falando de irmãos de sangue, irmãos sanguíneos. Ele está se referindo a irmãos na fé, irmãos que têm a mesma fé, que creem no mesmo Deus, que confiam no mesmo Deus. E nessa exposição sobre o amor fraternal, sobre o amor entre irmãos na fé, sobre o amor entre irmãos dentro do seio familiar, uma família espiritual, ele vai concluir essa exposição do capítulo 4, finalizando com o versículo 1 do capítulo 5. Na verdade, é uma conclusão muito perfeita. Ele vai explicar com esse único texto tudo aquilo que ele já vinha ensinando desde o capítulo 4. Ele vai finalizar de uma forma cirúrgica para explicar a origem do amor entre os irmãos. Porque há uma origem para todas as coisas. Há uma origem. Ele vai explicar que esse amor entre irmãos, esse amor a Deus que nós temos, ele nasceu de algum lugar, ele veio de algum lugar. Ele não nasceu simplesmente da vontade humana, ele não nasceu simplesmente por nascer, não, ele nasceu de algum lugar e com algum propósito. E é exatamente isso que ele vai explicar no versículo 1, que eu quero reler com você. Ele diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama, veja que ele está falando do amor de novo, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é gerado, ou o que dele é nascido. Nós vamos analisar esse texto de forma muito clara e sucinta também, como sempre o João faz. Ele faz 2 declarações no versículo 1 do capítulo 5. E a primeira declaração que ele faz é a seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Nós vamos destrinchar esse texto, essa primeira parte desse versículo 1. Mas antes de nós entrarmos definitivamente no texto, vale perguntar algumas coisas para fazer você refletir naquilo que João está dizendo aqui. Se eu perguntar para você, que está me acompanhando agora, se você se considera um cristão, qual seria a sua resposta? Você se considera um cristão? Muitos imediatamente diriam, sim, eu me considero um cristão. Tudo bem. Mas em que você se baseia para tal afirmação? Em que se sustenta essa sua afirmação? Qual é a sua concepção de ser um cristão? E o que faz de alguém um verdadeiro cristão segundo a sua concepção? É claro que essas perguntas, elas, dentro dessa pergunta, vão surgir muitas respostas. Acredito que todas as respostas, ou muitas das respostas, que serão respondidas por vocês, serão dadas por vocês, elas estarão muito longe, muito aquém do que realmente o texto quer dizer. Porque
Todas as vezes que nós falamos sobre ser cristãos, temos a tendência de responder essas perguntas olhando para nós. Olhamos diretamente para nós, pois muitas vezes acreditamos que ser cristão está diretamente ligado àquilo que produzimos, aquilo que fazemos, realizamos, ou qualquer coisa, qualquer outra coisa que nós sejamos responsáveis. E isso é natural. O ser humano sempre vai olhar para si. Por exemplo, eu ajudo as pessoas, por isso eu sou cristão. Eu vou à igreja todo domingo, por isso eu sou cristão. Os meus pais são crentes, desde que eu me entendo por gente, os meus pais são cristãos, por isso eu sou cristão. Eu sou dizimista e ofertante, por isso eu sou cristão. Eu jejuo, eu oro, faço campanhas, por isso eu sou cristão. Tenho fé em Cristo, por isso eu sou cristão. Talvez essa última parte tenha espantado um pouco você, porque eu acredito que muitas pessoas, quando você pergunta para elas assim, por que você é cristão? Ou por que você diz ser cristão? Muitos irão dizer, eu sou cristão porque eu tenho fé em Cristo, porque eu creio que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Salvador. Mas entenda, não é aquilo que você faz que o torna cristão. Até porque existem muitas pessoas, que fazem boa parte daquilo que eu falei, que são filhos de crentes, muitas pessoas que ajudam o próximo. Quantos artistas, jogadores de futebol, quantos personagens da mídia você não conhece, que vira e mexe estão pegando partes dos seus bens e estão sustentando outras famílias, abençoando outras famílias. Nesse período que nós estamos vivendo de reclusão social, você percebeu nas notícias, na televisão, que muitos jogadores de futebol que nunca pisaram em uma igreja, nunca entraram em uma igreja, eles estão pegando parte dos seus recursos, fazendo vaquinha, fazendo campanha para arrecadação, para poder comprar álcool em gel, comprar máscaras para algumas pessoas, para abençoar outras famílias. Tudo isso eles estão fazendo, mas nunca entraram em uma igreja. Talvez nunca ouviram uma pregação, nunca se preocuparam em dar ouvidos a um pastor sério. Não, e nem por isso eles podem dizer que são cristãos, porque ser cristão não está ligado ou associado àquilo que eu faço ou que você faz, não está ligado às minhas obras, aquilo que eu faço, de maneira nenhuma. Ser cristão está muito além daquilo que nós entendemos ser cristão. Quando você lê o texto, e se você reparar com cuidado no texto, ele diz o seguinte, eu vou reler: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Se eu creio, ou seja, se eu tenho fé em Cristo, a palavra Cristo significa ungido, escolhido, separado, Messias, mensageiro. Veja que ele separa o homem Jesus com o título Cristo. E ele diz, se eu creio, se eu tenho fé em Cristo, em Jesus, o Cristo, o homem Jesus como o Senhor, como o Salvador, se eu creio nisso, se a minha fé está firmada e baseada nisso, é porque eu nasci de novo. Está conseguindo compreender? Esse novo nascimento que João fala aqui no início do versículo 1 do capítulo 5, não depende de algo que eu faça, ou de alguma coisa que você faça, de maneira nenhuma. Esse novo nascimento, ele depende única e exclusivamente daquilo que
Deus faz no ser humano. Esse novo nascimento é que nos torna cristãos de verdade. Pois se eu não nascer de novo, mesmo que eu realize as maiores obras sociais no mundo, mesmo que eu pegue todo o meu dinheiro, todo o meu recurso, tudo aquilo que eu tenho, mesmo que eu gaste toda a minha vida, todos os meus esforços, para estender a mão para o próximo, mesmo que eu faça tudo isso, eu não me tornarei um cristão, a não ser que Deus venha até mim e me dê vida, para que eu possa nascer de novo. Pois se eu não nascer de novo, de maneira nenhuma, eu poderei dizer que sou um cristão. Repito, ser cristão não está ligado àquilo que você faz. Ser cristão está ligado àquilo que Deus faz na vida do ser humano. É Ele que tem poder para fazer alguém nascer de novo. É Ele que tem em suas mãos o dom da vida. É Ele quem dá, e é Ele quem tira. E uma pessoa só pode receber vida se nela houver ausência de tal. Talvez você pergunte: como pode alguém nascer de novo já sendo velho? Porque foi essa a mesma pergunta que Nicodemos fez para Jesus lá no capítulo 3 do Evangelho de João. E é exatamente sobre isso que Jesus está falando com ele, sobre um novo nascimento. Ele olha para Nicodemos e diz: você é mestre em Israel e não sabe? Deixando claro para Nicodemos que nascer de novo não depende de um conhecimento natural, não depende de um conhecimento, de um intelecto natural, humano. Não adianta só conhecer as Escrituras, não adianta só ter lido de Gênesis a Apocalipse, não adianta conhecer a teologia do apóstolo Paulo, não adianta absolutamente nada disso. Se Deus não vier até o homem e der vida para ele, de maneira nenhuma o homem poderá dizer que é cristão. Porque ser cristão, repito, não está ligado àquilo que eu e você fazemos, está ligado diretamente àquilo que Deus faz em nós, a obra que Ele inicia dentro de nós. Talvez você faça uma outra pergunta: eu tenho 50 anos de idade, ando, trabalho, como, bebo, me divirto e ainda assim preciso ter vida, eu não estou vivo? Não. Você literalmente é um morto-vivo, porque anda, come, bebe, trabalha, se relaciona, mas concernente às coisas espirituais, concernentes às coisas de Deus, todo ser humano já nasce morto. Todo ser humano já nasce morto. Espiritualmente falando, essa é a condição do ser humano. Se você analisar os textos do capítulo 3 de Romanos, a partir do versículo 9, você vai perceber qual é a condição humana. Ali está o raio-x do ser humano. O ser humano naturalmente nasce morto, sem condições nenhuma de produzir boas obras, sem condição nenhuma de por si só se aproximar de Deus. Não há condições nenhuma do ser humano se aproximar de Deus. Quando você lê o Salmo 51, mais especificamente o versículo 5, você vai entender o que o rei Davi está dizendo. Ele está nos informando qual é a nossa condição e a condição a qual ele foi gerado. Salmo 51, versículo 5, olha o que o rei Davi diz: eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele é muito claro quando ele diz que quando nasceu,
ele já nasceu em pecado. Ele já nasceu uma criatura afastada, longe de Deus. E todo ser humano nasce assim, longe de Deus. Talvez você diga: pastor, mas mesmo sendo uma criança, ela está afastada de Deus? Sim. Não se escandalize com o que eu estou dizendo. Mas se você parar para pensar um pouco, qual é a máxima do pecado? O que Deus disse para o homem após a queda? Agora, depois da queda, o homem passa a morrer, porque o homem não foi criado por Deus para morrer. Deus criou o homem para ser eterno, mas por causa do pecado o homem agora morre. E se uma criança, ela pode no percurso da sua vida morrer, ou com 5, 3, 2, 10 anos, a morte é o reflexo do pecado de Adão, que todos nós carregamos na nossa carne. O homem, repito, já nasce morto. Portanto, em si não há vida, em si mesmo não há vida. Para que ele tenha uma nova vida, é necessário que alguém que tenha vida em si mesmo conceda essa vida para este homem ou para esta mulher. Eu quero ler Romanos capítulo 3 com você. Esse texto ele é espetacular. É espetacular. O apóstolo Paulo, ele é muito direto naquilo que escreve. Ele diz o seguinte, Romanos capítulo 3, versículo 10. Assim, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, todos, absolutamente todos. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Não há um ser humano que mesmo que esteja andando, comendo, bebendo, se divertindo, tenha vida em si mesmo. Todos nós estamos mortos nos pecados e delitos, somos réu de juízo, não há vida em nós. É necessário que para que haja uma nova vida, um novo nascimento, alguém nos dê vida para que possamos ser gerados. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A origem do amor a Deus, a origem do amor aos irmãos, está exatamente aqui. Não porque cremos nele, mas porque dele nós fomos gerados, e por ele nós fomos gerados. Estávamos mortos, mas ele nos deu vida, segundo a sua graça e a sua misericórdia. A sua graça, que é graciosa, recebemos vida. Só assim para alguém nascer de novo, recebendo vida daquele que é o possuidor da vida. E é claro, talvez você se pergunte, o que vem primeiro? A fé e o novo nascimento, ou o novo nascimento e a fé? A questão é muito simples e é muito lógica. Se eu estou morto, você talvez tenha ido a algum velório, participado de algum velório, ou de algum parente, ou de algum conhecido. Lembre-se do defunto que estava lá no caixão. Lembre-se, traga a sua memória. Qual é a ação que um defunto tem? Você pode ali cortar o defunto com bisturi. Você pode ir lá enfiar um prego na sua pele. Você pode deslocar e quebrar os seus ossos. Você pode gritar nos seus ouvidos. Você pode sacudir, você pode mexer. Você pode fazer o que você quiser com aquele morto. Aquele morto não reage, porque nele não há vida. Está morto, inerte, parado, não há reação, absolutamente nenhum movimento.
Essa é a nossa condição espiritual. Aí Deus olha para mim e para você, nessa condição, sem obras, mortos nos nossos pecados e delitos, como defuntos, e Ele, segundo a sua misericórdia, nos abraça e nos dá vida, nos faz respirar novamente, nos faz enxergar, abre os nossos olhos. Ele devolve vida para nós que estávamos mortos, e aí sim nós podemos dizer, nós nascemos de novo. Nascemos de novo porque recebemos vida, estamos vivos agora. É como alguém, ela diz, está dirigindo, imagina que alguém está dirigindo pela estrada, e de repente sofre um acidente, se arrebenta todo, vai para o hospital, e fica no hospital 4, 5 meses, é cirurgia atrás de cirurgia, remédio atrás de remédio, médico um atrás do outro, examinando e fazendo uso de bolsas de sangue, transfusão de sangue. 6, 7 meses depois essa pessoa se recupera, e quando ela se levanta, ela diz, eu nasci de novo, porque é exatamente isso. Estávamos mortos, mas quando recebemos vida, nós podemos dizer, nós nascemos de novo. E eu só posso crer em algo se eu estou vivo. Se eu estou morto, não há condições nenhuma de eu crer, ou de abraçar alguém, ou abraçar alguma coisa, ou abraçar alguma crença, alguma fé. Não. Então essa é a ordem. Estávamos mortos, Deus veio, nos deu vida, e por causa dessa vida que Ele nos deu capacidade de crer, e esse é o primeiro fruto de alguém que é nascido de Deus, a fé. A fé, ela só aparece nesta árvore, só aparece neste cenário, depois que alguém recebe vida. Ele abre os nossos olhos, e aí eu posso crer. Não é como alguns ensinam hoje, não é assim como alguns ensinam. Primeiro você precisa crer em Jesus Cristo, para depois nascer de novo, para depois ser salvo. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia é muito clara, quando ela diz, você está morto. Um morto não crê em nada, o morto precisa de vida para poder crer. Então, você não é cristão porque você tem fé em Cristo, não, você é cristão porque nasceu de novo. Ele te deu vida para que você pudesse crer em Cristo Jesus. Então, quando alguém te perguntar, por que você é cristão? Você vai se lembrar imediatamente, você não é cristão porque você fez alguma coisa, ou porque você deu o primeiro passo e creu em Cristo Jesus. Não, você vai dizer, eu sou crente, eu sou cristão porque fui gerado por Deus, gerado por Ele e gerado para Ele. Você só pode crer porque recebeu vida. Essa fé que você recebeu, depois que você foi gerado por Ele, não é uma fé comum, é uma fé em algo específico. Você nasceu de novo para crer, mas crer em quê? Em quem? É isso que João está dizendo. Vamos reler mais uma vez o versículo 1. Olha o que ele diz: todo aquele que crê, se eu creio em Jesus, que é o Cristo, ele é nascido de Deus. Então Deus me dá vida, eu tenho uma oportunidade de viver uma nova vida com Deus para crer. Mas crer em quem? Crer em Jesus, o Cristo. A minha fé é específica, a minha fé é focada em alguém, a minha fé ela tem uma direção, a minha fé ela tem um alvo, a minha fé ela me faz enxergar para uma única pessoa, Jesus Cristo, Filho de Deus. Talvez eu diga,
Eu tenho fé, como muitos costumam dizer. Eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé. Você não tem fé em Deus. Porque a fé só vem de alguém que é gerado por Deus. E para ter fé em Deus, você precisa ter fé em Cristo. De nada adianta você dizer, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, se você não crê em Cristo. Porque a fé que aquele que é nascido de novo recebe, é para olhar para uma única pessoa, em Cristo Jesus. Se você diz que tem fé em Deus, mas crê no Buda, você não tem fé, e você não conhece a Deus. Se você diz que crê em Deus, mas crê no Maomé, em Allan Kardec, nas entidades, nos guias, nos caboclos e nos orixás, me perdoe, mas essa fé não vem de Deus. Porque a fé que vem de Deus, ela só te faz olhar para uma pessoa. A fé do novo nascido, daquele que foi regenerado, a fé daquele que estava morto e reviveu, ela é dada por Deus, para que seja direcionada para uma única pessoa, Cristo Jesus, para um único lugar, a cruz do Calvário. A fé verdadeira, ela que vem de Deus, ela te aponta para Cristo, ela te faz enxergar Cristo, ela te faz enxergar o ungido, o Messias, o Salvador, o Senhor. Se a fé que você diz que tem não faz você olhar para Cristo, não faz você enxergar Cristo como Salvador, essa fé não vem de Deus. Você está perdido, você está morto ainda nos seus pecados e delitos, e precisa ser regenerado pelo Espírito Santo de Deus, precisa ser alcançado pela graça de Deus. E a minha oração nessa noite é para que a graça de Deus te alcance, e tire o coração de pedra, põe um coração de carne, te dê vida, te ressuscite, te tire desse poço, desse caixão, dessa morte espiritual. Abra os teus olhos e faça você enxergar Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Ser cristão é ser nascido, gerado por Deus, gerado para Ele, para que através da fé que Ele concede àqueles novos nascidos, ela seja aplicada diretamente em Cristo Jesus na cruz do Calvário. A fé, ela tem uma direção só, e essa direção é Cristo Jesus. O segundo ponto, a segunda declaração do capítulo 5, do versículo 1 é essa. Na continuação ele diz, versículo 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou. Fica claro, depois dessa pequena explanação, dessa pequena introdução, fica claro lendo o texto, que aquele que é nascido de Deus ama aquele que o gerou. Quem gerou? O Pai. Se foi o Pai que nos gerou, todo o nosso amor, toda a nossa vida e tudo aquilo que fazemos depois de sermos gerados e termos recebido a fé, ela tem que servir única e exclusivamente para servir aquele que nos gerou, que é Deus. Como eu não vou amar aquele que me deu vida? É como você olhar para o seu pai e para a sua mãe. Quando você olha para o seu pai e para a sua mãe, que foram aqueles que te geraram, que nos geraram, qual o sentimento que nós temos? Sentimento de gratidão por ter nos colocado no mundo, por ter cuidado de nós desde o momento que nós nascemos, por ter nos dado todo o suporte que nós precisávamos quando ainda éramos crianças, por ter nos sustentado, nos carregado no colo, nos instruído, nos direcionado para o caminho da vida, nossa peregrinação nessa terra. Assim tem que ser o nosso sentimento para com Deus.
João é claro e ele diz: aquele que nos gerou, que é Deus, esse é digno de receber o nosso amor. E todo aquele que ama ao que o gerou. Se eu olho para Deus e entendo através dessa exposição de que tudo que eu sou hoje e tudo que eu tenho veio dele, foi gerado por ele, como tem que ser a minha vida para com ele? Lembre-se de onde ele tirou você. Lembre-se de quem você era. Como o texto que nós estudamos até esse momento nos ensinou, estávamos mortos, sem vida, perdidos, completamente perdidos. E havia sobre nós uma única condenação: a morte espiritual eterna e a condenação no inferno. Só havia um juízo sobre nós, e é o inferno. Essa era a nossa vida. Estávamos em trevas profundas, andando a passos largos para a perdição, sem pastor, sem ninguém que nos direcionássemos, sem instrução, sem cuidado, sem amparo. Não porque Deus decidiu nos abandonar depois que criou a humanidade, não, mas por causa dos nossos próprios pecados, porque todos pecaram. Por causa dos nossos pecados estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Mas esse Deus que nos amou de maneira incondicional, que não exigiu de nós obra alguma, esse Deus que não olhou para nós como alguns ensinam e disse: deixa eu ver se ele vai crer para poder salvá-lo, deixa eu ver se ele vai me amar para que eu ame. Esse Deus não é o Deus bíblico. Esse Deus que impõe condições para que salve o ser humano não é o Deus da Bíblia. Porque se Deus dependesse de algo que nós fizéssemos para que nos amasse ou nos salvássemos, nós estaríamos perdidos. E o amor dele deixaria de ser incondicional. A graça deixaria de ser de graça, porque graça é isso. Graça é um favor imerecido. Se eu fosse salvo por algo que eu faço, deixaria de ser graça. Aí seria uma troca. Deus olharia para mim e diria: deixa eu ver o que você tem feito de bom. Peraí, deixa eu ver se ele vai crer em mim, ou se ele vai me amar. Porque se eu encontrar nele alguma qualidade ou alguma obra, aí sim eu salvo esse homem. Não, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é aquele que olha para o ser humano e vê o estado deplorável, miserável que o ser humano está, e decide salvar porque amou o ser humano. Decide amar porque viu que não havia condições nenhuma no ser humano de se salvar. Leia isso de Gênesis, Apocalipse. Quando Adão cometeu o primeiro pecado, Adão correu para tentar cobrir a sua vergonha, a sua nudez, o seu pecado, e ele costurou folhas de figueira e se cobriu. Deus foi lá e disse: opa, não, você não tem condições de cobrir a sua nudez, você não tem condições nenhuma de cobrir essa sua vergonha, você não tem condições nenhuma de perdoar ou cobrir os seus erros. Não, foi o próprio Deus que pegou pele de um animal e cobriu o ser humano, e cobriu Adão. E é exatamente isso que ele faz comigo e com você. Por mais que eu tente fazer alguma coisa, por mais que eu busque com as minhas obras alcançar a salvação, eu não irei conseguir. É Ele, por causa do seu infinito amor com que nos amou, proveu para si o Cordeiro,
E através desse cordeiro e do seu sangue derramado na cruz, Ele nos lavou, nos purificou e nos deu vida, para que pudéssemos viver uma vida santa, uma vida de obediência, uma vida em prol da sua vontade, da sua obra. Como não amaria alguém que entregou o seu próprio filho para me salvar? Essa é a maior prova do amor de Deus para com o ser humano. Antes de eu e você fazermos alguma coisa, ou alguma obra, ou qualquer outra coisa, Ele já entregou o seu filho para nos resgatar, para nos justificar e para nos regenerar. E através da regeneração nos dá fé, para que através da fé possamos enxergar Cristo e sermos salvos por Ele. E depois de sermos salvos por Ele, amá-lo, porque reconhecemos que nascemos dEle, fomos gerados por Ele e fomos gerados para Ele. E quando João termina o texto, eu já estou terminando. Quando João termina o texto, ele vai dizer o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, ama também ao que dele é gerado. Olha a ligação perfeita. Olha a ligação perfeita. Se eu creio em Cristo é porque eu fui gerado por Ele, por Deus. Estava morto e recebi vida. Crendo em Cristo, sou salvo. Amo a Deus porque fui salvo, regenerado. E se eu amo aquele que me gerou, eu amo todos aqueles que foram gerados por Deus também. Essa é a ligação com o capítulo 4, porque ele está falando entre o amor aos irmãos. Ele está dizendo de forma bem clara o seguinte: que o amor que Deus derramou sobre a minha vida, a regeneração que Deus derramou sobre a minha vida, a graça que Ele derramou sobre a minha vida, a fé que Ele derramou sobre a minha e a sua vida, ela foi derramada com um propósito, um intuito: nós amarmos a Ele e amarmos todos aqueles que foram gerados por Ele. Aí uma pergunta: você foi gerado por Deus? Você foi nascido de Deus? Você é nascido de Deus? Você recebeu vida dele? Lembre-se o que ele disse no capítulo 4, no versículo 19: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E se eu amo, é porque fui gerado por Ele. E eu tenho que amar todos aqueles que foram gerados por Ele. Essa é uma das marcas da igreja, irmãos. Marcas daqueles que foram regenerados. É uma marca daqueles que foram alcançados pela graça. Marca daqueles que nasceram de novo. É por isso que as pessoas, quando olham para a igreja, não entendem muita coisa que acontece dentro da igreja verdadeira. E quando eu falo igreja, eu não falo de templo feito por mãos humanas, não. Eu estou falando da igreja dentro da igreja. Eu estou falando da igreja espiritual. A maior marca da igreja é exatamente essa: o amor entre os irmãos. Eu amo aquele que me gerou, e amo também aquele que foi gerado por aquele que me gerou. É o amor fraternal, espiritual. Como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão que nasceu de Deus?
que foi gerado por Ele. Aí o mundo olha para a igreja e não entende esse amor e esse cuidado que há entre os irmãos, essa sinergia que há entre os irmãos, esse amor mútuo, esse amor que faz com que o irmão se dê para o outro irmão, esse amor que faz com que o irmão abra muitas vezes abra mão das suas próprias vontades para solucionar e ajudar e resolver problemas do outro irmão na fé. Repito, esse irmão que João ensina não é irmão carnal, não, são irmãos espirituais. Ele está falando de uma família espiritual. Os irmãos que amam o Pai se amam porque ambos nasceram do mesmo ventre, ambos têm o mesmo Pai. Nós fomos gerados por Ele, e porque fomos gerados por Ele como irmão, nós temos que nos amar uns aos outros. E é óbvio que isso não tem acontecido, irmãos. É óbvio que está faltando esse amor nas igrejas. É óbvio que esse cuidado mútuo entre os irmãos está faltando. Imagina o momento que nós estamos vivendo. Pensa no que está acontecendo hoje. Quantos irmãos, nossos irmãos em Cristo, estão passando nesse momento dificuldades, não só financeiras, mas também espirituais. E o que nós temos feito? E o que nós temos feito? Eu me incluo. O que nós temos feito, irmãos? Será que não é o momento da igreja despertar para isso? Será que não é o momento da igreja se unir nesse propósito? Porque esse é, ou esse deveria ser, o foco daquele que foi gerado por Deus. Esse é o foco daquele que é nascido de Deus. Pega o telefone hoje, liga para o seu irmão em Cristo e pergunta: irmão, como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Ou melhor, não faz não liga não. Faz o seguinte: amanhã pela manhã, se você tem condições e pode fazer isso, não liga e pergunta se o irmão está bem, se está precisando de alguma coisa. Não faz isso não. Levanta amanhã, na segunda-feira pela manhã, vai ao supermercado, vai ao açougue, vai à farmácia, pega uma parte daquilo que Deus tem dado para você e leve até a casa do irmão e diga para ele: olha, Deus mandou eu vir aqui na sua casa te abençoar, porque assim como você foi gerado por Deus, eu também fui gerado por Deus, e somos irmãos e temos que cuidar uns dos outros. Não tem tempo de ir lá? Manda alguém na casa do irmão. Esse é o momento da gente se ajudar. E não só isso, irmão. Liga para ele e fala assim: irmão, estou indo na tua casa que a gente vai orar junto agora. Eu quero orar com você. Eu quero levantar um clamor aqui na tua casa pela nossa vida espiritual. Vamos fazer um jejum para consagrar a nossa vida para Deus. Não um jejum para conquistar nada, não um jejum de causas impossíveis, não um jejum para buscar benefício financeiro, não, mas um jejum que te consagra, um jejum que te leva até a presença de Deus, um jejum que faz você se santificar, porque esse é o propósito do jejum, esse é o foco da igreja, essa é a marca da igreja nascida, regenerada e lavada por Cristo. É a união entre os irmãos, o amor mútuo. João termina a exposição
sobre o amor de Deus para com os seus, o amor dos seus para com Deus, o amor daqueles que foram regenerados por Deus. Nesse versículo 1, de maneira esplêndida, espetacular, mostrando que a obra da salvação, a obra da regeneração, ela não é sinergista, não depende de um passo do homem e outro passo de Deus, não. A obra da regeneração, do novo nascimento, ela é monergística. É uma pessoa só que trabalha, é uma pessoa só. A salvação vem de Deus e ela é produzida e sustentada e aperfeiçoada por Ele e para Ele. Estávamos mortos em pecados e delitos. Deus nos deu vida para que pudéssemos crer em Jesus Cristo e amar a Deus pela sua grande salvação. E por causa dessa grande salvação, amarmos também todos quantos foram gerados por Ele. Essa é a nossa obra, irmão. Esse é o nosso papel. E em momentos como esse que nós estamos vivendo hoje em nossa sociedade, não só no Brasil, no Rio de Janeiro, mas em todos os estados, países e continentes, estamos passando momentos muito difíceis. E o cristão verdadeiro, que é nascido de Deus, uma das suas características é essa: o amor aos irmãos. E esse amor é demonstrado através do cuidado mútuo. Estenda a mão para o seu irmão, abraça o seu irmão na dificuldade, abraça o seu irmão na necessidade, abraça o seu irmão nos momentos difíceis. Eu vou usar aqui alguns exemplos bem simplórios. Por exemplo, talvez você tenha álcool em gel em casa. Será que o seu irmão, aquele que senta na sua igreja, do seu lado, todos os domingos, será que ele também tem? Será que esse irmão tem o básico dentro de casa hoje para se sustentar, porque não está trabalhando? Todas as lojas estão fechadas? Será que você realmente é um cristão e tem se preocupado com seus irmãos? Pense nisso. Reflita de verdade sobre o que é ser cristão. Reflita. Eu tenho certeza que depois de você refletir nessa mensagem, refletir nesse texto que foi ministrado, muita coisa na sua vida e na vida daqueles que te rodeiam e na vida da sua igreja, da igreja que você congrega, muita coisa vai mudar. Receba essa palavra, irmão, e guarde ela na tábua do seu coração. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Santo Deus, como nós falhamos, como nós erramos, Senhor, por não conhecermos a sua santa palavra. Confessamos que há muitas debilidades em nossa vida cristã. Existem muitas coisas em nós que precisam ser mudadas. Atitudes que precisam ser transformadas. E só o Senhor para nos instruir, nos ensinar em como mudar essas coisas. Porque sozinho nós não conseguimos. Precisamos da sua instrução. Precisamos do seu ensinamento. Assim como uma criança, quando é gerada, ela é alimentada, direcionada, ela cresce. Pelos pais ela é alimentada e educada e ensinada. Assim somos nós. Quando nascemos do Senhor, quando somos gerados por Ti, quando recebemos vida, somos como crianças espirituais e precisamos ser moldados segundo a Sua palavra.
E hoje o Senhor, como Pai, instruiu os seus filhos a mudarem de atitude. Muitos que ouviram essa mensagem não tinham noção do propósito pelo qual nós fomos gerados. Mas louvamos a Ti, porque o Senhor nos ensinou hoje como nós temos que nos comportar como verdadeiros cristãos. Continua nos ensinando, Pai, para que possamos crescer no conhecimento e na graça, e assim fazer aquilo que Te agrada, fazer a Sua obra verdadeira, não amarmos somente ao Senhor, mas amarmos todos aqueles que também foram gerados pelo Senhor, os nossos irmãos em Cristo, porque somos uma família. E a família de verdade, ela abraça, ela cuida, ela estende a mão, ela está pronta a ajudar uns aos outros. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por esse ensinamento. Que todas as pessoas que estão ouvindo ou que ouvirão esta mensagem, elas sejam despertadas, conscientizadas através dessa grande verdade exposta na Sua santa palavra. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos e Te engrandecemos essa noite. E Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. E daqui a pouco eu volto para ministrar a bênção apostólica. Deus abençoe. Glória a Deus. Te amamos, ó Deus. Declare seu amor pelo Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a Sua face e quer viver para Ti, pensar só em Ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Eu amo o Senhor. Aleluia, Deus. Você pode declarar isso ao Senhor nessa noite? Aleluia. Eu amo o Senhor, meu Salvador. Eu anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a Sua face e quer viver para Ti,
Glória a Deus. Nós o amamos porque dele nós fomos gerados. Lembre-se sempre disso. As obras, as boas obras, elas seguem aqueles que nasceram de novo. Repito, não nasci de novo porque pratico boas obras. Não, pratico boas obras porque nasci de novo. E uma das obras daquele que é novo nascido é o amor entre os irmãos. Então, irmãos, guarde essa palavra que você ouviu hoje no fundo do seu coração. Às vezes, um dos nossos irmãos que costumam frequentar os cultos conosco precisa só de um abraço, de uma conversa, de uma atenção. Às vezes o problema dele não é financeiro. Às vezes o problema dele é só a companhia de alguém. Então, se preocupe um pouco mais. Vamos ter isso como nossa regra. Nos preocupar de verdade com os nossos irmãos, com a necessidade dos nossos irmãos, seja ela qual for. Amém? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. E enquanto nós estivermos nessa reclusão social, continuaremos fazendo a transmissão das ministrações, dos louvores aqui, pelos nossos canais oficiais, YouTube, Instagram, Facebook. Pedimos que você nos ajude a compartilhar com o máximo de pessoas possível essa mensagem. Máximo de pessoas. Amém? Deus abençoe a sua vida. Feche seus olhos, eu vou ministrar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você e com você permaneça, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Tchau, pessoal. Deus abençoe.